técnicos. Vamos lá, né? Nós vamos começar com aspectos científicos. Nós íamos terminar com religiosos, para dar aquele acúmulo extremo, né? Aí a gente vai com científicos e a gente termina com os filosóficos. Se a gente terminar com científicos. Então vamos lá. Luísa, por favor. Oi? É bem lembrado. Pode ir. Isso é um desenho que mostra a reencarnação, né? Kardec se dirige aos de boa fé. Quando Kardec está falando da introdução do Livro dos Espíritos, ele deixa isso muito claro. Os que não possuem ideias pré-concebidas, os que desejam se instruir. Kardec vai afirmar que todas as objeções que possam ter contra o Espiritismo são devidas a uma incompleta observação dos fatos. E é sobre isso que nós queremos começar, sobre essa questão dos aspectos científicos. A reencarnação, provavelmente, dentro da base científica atual, ela nunca será aceita, porque ela pressupõe a sobrevivência de algo. Nós, que quisermos aprender algo, precisamos usar o método científico, a análise, a ponderação, a observação dos fatos e a conclusão. É nesse sentido que a gente está trabalhando reencarnação com aspectos científicos. Não que a ciência acadêmica, em termos coletivos, aceitará, mas sim porque é cumprido toda a metodologia científica no campo da reencarnação. Então nós vamos trabalhar aqui para o espírita entender o seguinte: reencarnação não é uma crença. Há um número imenso de dados. Então vamos lá. Pioneiro na investigação, Alberto de Rochat, através dos passes magnéticos. Engenheiro coronel do Exército, administrador da Escola Politécnica de Paris, quer dizer, uma pessoa muito séria. Faça as tecnologias. Não se preocupar muito com isso não, para a gente não perder. Ele publicou uma obra, Les Vies Successives. Essa obra era citada no movimento espírita, anos 80, anos 90, e a gente desejando essa obra, e infelizmente agora há poucos anos a La Chave publicou. Publicado em 1924, sistematizou pela primeira vez na história moderna o uso da técnica da regressão de memória, através de passes longitudinais aplicado a pessoas sensitivas. Conseguia provocar nesses pacientes a regressão de memória. Pode passar. Somente em 1904 ele investigou várias pessoas. Eu peguei um trechinho do texto, né? Só que ele fazia aquele trabalho que Kardec fazia do transe sonambúlico, né? A pessoa entrava em transe, via as coisas, o ambiente, dupla vista. E aí, em 1904, o ilustre engenheiro Alberto de Rochat retomaria suas pesquisas, desta vez com Josephine, uma jovem de 18 anos. Adormeceu-a por meio de passes, para saber que fenômenos ela apresentaria, e fiquei surpreendido ao verificar que, sem nenhuma sugestão, eu a fazia percorrer em sentido inverso o curso de sua vida. Até então ele não tinha feito esse trabalho de regressão. Ele fazia o trabalho do transe sonambúlico tão somente. Coisa que eu não observara desde 1893.
Josefine recuava com facilidade à infância. Eila aos 7 anos. Pergunto-lhe o que faz. Vou à escola. Você sabe escrever? Sim, ela responde. Estou começando. Após algumas sessões destinadas a treiná-la, a diminuir o tempo necessário a levá-la ao estado de sua primeira infância, a responder a uma pessoa ao estado de sua primeira infância, tive a ideia de prosseguir com os passes longitudinais. Interrogada, Josefine respondeu por sinais às minhas perguntas, e foi assim que ela me comunicou pouco a pouco em diferentes sessões. Com o aprofundamento do sono, manifestou-se uma nova personalidade, com o qual experimentei alguma dificuldade em determinar sua natureza. Ela está adormecida, e ele não conseguia, porque ela não falava. É que a pessoa que ali falava agora não queria se revelar, dizendo quem era e onde se encontrava. Respondia com voz de homem, desconfiado. Foi assim, confessa o autor, em extensa nota de rodapé, que se viu lançado numa ordem de pesquisa que ele estava longe de suspeitar. O fenômeno veio a ele. Por fim, Josefine, adormecida, ao cabo de muita tergiversação, quer dizer, com muita dificuldade, começou a responder às perguntas do seu magnetizador. Chamava-se Jean-Claude Bourdon, vivia num lugarejo por nome Champivin, na comunidade de Poliar. Esclareceu que havia 2 lugares com esse nome, isso ele em trânsito. O dele ficava perto de Nezeriá, e que ele costumava ir sempre a São Julián, Jesus. Com essas informações foi possível ao coronel de Rochard localizar o vilarejo de Champavan, no departamento de Anne. Se não for assim, tudo bem. Aí ele foi dizendo: nascera em 1812, frequentou a escola até os 18 anos. Isso a Josefine mostrando uma nova encarnação dela, passada, em trânsito, como homem, porque não aprendia grande coisa. Serviu no 7º Batalhão em Besançon para testar esta informação. O coronel apurou que o 7º Batalhão realmente esteve sediado em Besançon de 1832 a 1837, fato que Josefine não tinha meio de saber, pois era de instrução primária. O comportamento de Jean-Claude com as mulheres não foi muito correto. Em vez de desposar a antiga namorada, que deixara quando foi servir o exército, tomou-a por amante. Envelheceu solitário e morreu aos 62 anos de idade, ao cabo de longa enfermidade. Não acreditava na sobrevivência do ser. Ao reviver para a derrota dos últimos instantes, recusou a sugestão de chamar o padre. Na sua opinião, quem morria ficava morto e pronto. Em seguida, sente-se preso ao seu corpo físico e, flutuando em torno dele, assiste ao seu próprio enterro. Ouvia alguns comentários das pessoas circunstantes. Durante a cerimônia na igreja, antes do enterro, observou que quando o padre deu uma volta em torno do seu caixão, formou-se uma parede algo luminosa que impedia os maus espíritos, se precipitassem sobre ele. Tudo isso, uma rememoração dela. As preces do sacerdote infundiram-lhe calma, mas tudo isso foi de pouca duração. No cemitério ficou nas proximidades do corpo e o sentia decomposto, como que muito sofria. Passou a viver mergulhado em penosa escuridão, mas suportável, porque não tinha grandes crimes a lhe pesarem na consciência. Nunca roubou nem matou.
a morte não é a coisa que ele julgava que fosse. A história continua, se vocês quiserem. Depois o Espírito vai dizer que procurou, deu uma dor na consciência dele, então ele achou, ele conversou com alguém lá no mundo espiritual, que ele deveria reencarnar como mulher. E aí ele achou a mãe da Josefine, segundo a narrativa dele em transe, e ele renasceu. Mas isso tudo eu tive que tirar para não ficar muito grande. O livro dele são vários desses casos, são 18 casos, em que ele mergulha nesse mundo da reencarnação através do passe. Ele é o pioneiro. Xenoglossia. O que é isso? Xenoglossia é você falar outras línguas. Geralmente, você tem um médium que tem esse dom, muitas vezes, facilidade, por algum motivo, seja porque o médium, ele viveu essa vida, ou porque o mentor quer provocar isso, mas isso pode acontecer num transe anímico. A pessoa tem xenoglossia independente de ser espírito. E aí aconteceu esse fenômeno. O site da revista Veja publicou recentemente uma matéria baseada numa matéria da rede de televisão CNN. Um fato inusitado ocorrido nos Estados Unidos. Um adolescente voltou de um coma falando fluentemente espanhol e ao mesmo tempo estranhando seu idioma nativo, o inglês. Obviamente o caso provocou um espanto geral. O que pode explicar tal fenômeno? O que vocês acham? Ele levou uma bolada, alguma coisa assim? Pode passar. O americano, Kardec explica facilmente, mas vamos nos inteirar do episódio melhor. O americano Helga Nisimon, de 16 anos, apenas sabia algumas palavras e frases em espanhol, aprendidas graças ao gosto por futebol, soccer nos Estados Unidos, e o hábito de jogar videogame. E as notícias desse esporte, o campeonato espanhol, Ele, aliás, goleiro de um time escolar no condado de Gwynedd, estado de Georgia. Esse Georgia on my mind. Acabou sofrendo um trauma após um choque físico durante uma partida. O chute bem na cabeça o deixou desacordado e levou um coma, que durou por quase um mês. Caramba, são muito pernas de pau. Pode passar. Pode ir. Ao despertar do coma, Rubem só falava espanhol, com uma fluência de um autêntico nascido na Espanha, e pouco compreendia a sua língua de nascença, a língua inglesa. Segundo a reportagem, as coisas foram voltando ao normal, gradativamente. E depois, um mês depois, já estava o jovem falando o seu inglês e esquecido do vocabulário falado por Messi. Messi é jogador da Argentina. Argentina não fala espanhol, vocês sabem disso, né? Exceção feita a poucas palavras e frases que ele já sabia. Então esse fenômeno é apenas um caso curioso que a gente achou, que a pessoa que nunca aprendeu o idioma levou uma pancada na cabeça e desaprende o seu idioma nativo e só fala numa outra língua que ele nunca aprendeu. Isso são indícios de quê? Reencarnação, gente. Tentam dar alguma explicação, mas vejam bem, as outras explicações, elas não são possíveis de serem repetidas. Então as pessoas que não querem saber da reencarnação, elas criam hipóteses absurdas que não podem ser repetidas. Então fica difícil. Então, a reencarnação está claro, transparente. A gente vai mostrando vários fenômenos, mostrando como essas coisas vão se fechando na hipótese da reencarnação. Pode seguir, Luísa, por favor. Grafologia. Caso Hermínio de Miranda. Não. Rio de Janeiro. Para Hermínio Miranda, um ex-contador da Companhia Siderúrgica Nacional, as descobertas foram menos dolorosas.
mas também intrigantes. 30 anos atrás, um amigo, durante uma regressão, disse que ele, Hermínio, era a reencarnação de Robert Browning, um inglês que trabalhava no Banco da Inglaterra. A partir disso, começou a investigar. A confirmação veio através de documentos enviados pelo banco inglês. Robert Browning tinha trabalhado lá em 1852. Junto com essa documentação que eu recebi do banco, veio uma carta manuscrita que eu teria escrito de Paris em 1852, pedindo ao banco a minha aposentadoria. Dessa carta eu mandei fazer uma cópia datilografada e da datilografia eu copiei com a minha letra atual. Mandei para um amigo meu, pesquisador americano, e chegou à conclusão de que as letras tinham características bastante idênticas. O pesquisador americano Joseph Myers recebeu e comparou as duas cartas, a escrita por Hermínio Miranda e a outra, de Robert Browning. Joseph Meyer mora em um bairro afastado de Charlotte, na Carolina do Norte. Ele estuda vidas passadas há 30 anos. Foi muito criticado, mas passou a receber uma série de informações sobre casos de reencarnação no mundo inteiro. Um deles foi o do brasileiro Hermínio Miranda. Joseph Meyer comparou a letra de Hermínio com a do inglês Robert Browning e destacou as palavras mais parecidas. As duas cartas nunca foram estudadas por um grafotécnico, mas ele diz que apresentou a um especialista a carta escrita por Hermínio e outros exemplos de grafias semelhantes de pessoas que viveram em séculos diferentes. O especialista ficou impressionado, diz ele. Ali é o estudo da escrita. Hermínio de Miranda é um dos grandes escritores espíritas e um dos seus objetos principais era a reencarnação. Então, até em forma de homenagem a esse espírito que tanto nos ensinou com sua obra, nós queríamos trazer a imagem dele aqui. E nós vimos que, no caso, Hermínio de Miranda, ele foi identificado num transe que a gente já vai ver, esse transe ali. Tenho ligeiro que essa coisa vai dar tempo, mas até a gente vai. Vamos que vamos. E nesse transe foi identificado que ele foi Robert Browning. Robert Browning, um inglês, trabalhou num banco na Inglaterra. Mas que curioso, muito curioso isso. Robert Browning é pai do poeta inglês Robert Browning Jr. E Robert Browning Jr. é casado com Elizabeth Barrett Browning. Elizabeth Barrett Browning era seguidora de Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home foi um dos grandes médiuns ingleses. Olha como é que as coisas são. Dizem que Robert Browning é poeta, é uma outra pessoa aí, aqui que foi do movimento espírita. E Robert Browning, pai, o Hermínio, conheceu Kardec. Olha só, esteve na França nos anos 40, 50 e conheceu Kardec. E aí ele fez esse trabalho de grafologia. Outro trabalho que é feito, esse é um trabalho do Dr. João Alberto Fiorini, é do exame das semelhanças. Aqui é um caso que ele investiga de um padre com uma outra pessoa. E não temos como perder tempo agora com isso, infelizmente. Mas ele analisou a fisionomia da pessoa atualmente e da pessoa da outra encarnação. Então, diante do fato de que se sabia que aquela pessoa era a encarnação de fulano, ele fez esse trabalho. E não é só esse. Vários casos já fizeram trabalhos assim, da fisionomia, inclusive do Luciano dos Anjos. Pode seguir, Luísa, por favor. Quem é Luciano dos Anjos? Ah, não é agora. Outro caso da reencarnação é o déjà vu. O déjà vu vocês conhecem, né? É aquela sensação de já ter visto aquela cena. Opa!
E aí o que acontece? A pessoa tem aquela nítida sensação de conhecer aquele lugar. Você nunca foi naquele lugar e muitas vezes, no caso da reencarnação, não são casos tão simples como o déjà vu comum. Mas, Luísa, por favor. Tem já variações do déjà vu. O déjà vu, a sensação de já ter experienciado aquilo. O de já entendi, isso é muito comum quando a pessoa se torna espírita. Por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes conta que quando ele leu o livro dos Espíritos, ele já sabia aquilo tudo. Ele já sabia, apenas ele não sabia que sabia. E isso acontece com muitas pessoas que se tornaram espíritas assim. A pessoa lê o livro, não, é isso aqui mesmo. É como se ela estivesse apenas esperando aquele clique, que ela já sabia que sabia. O de já amei, o já amado, o de já li, o já lido, o de já senti, o já sentido, e o de já vi, que é o mais conhecido. Fenômenos que muitas vezes a pessoa na verdade nunca viveu aquilo, nunca sentiu aquilo, mas ela está reencontrando com o seu passado, tá? E muitos de nós já podemos ter tido esse tipo de experiência, mas não associamos à reencarnação. Luísa, por favor, pode seguir. Aí você tem a doutora Wellen Wambach. O que a doutora Wellen Wambach fez? Ela reuniu, ao longo de experiências com regressão de memória, mais de 1.100 relatórios, histórias diferentes, experiências diferentes, nunca algo similar ou parecido. Cada pessoa, isso lá nos Estados Unidos. Então o livro dela, Recordando Vidas Passadas, é todo um repositório de dados demonstrando o seguinte: não pode ser da mente da pessoa que está hipnotizando, porque são 1.100 histórias diferentes. Ela regredia nas mesmas épocas, 1850, 1750, 1550, e ia tomando as histórias, as pessoas, algumas não estavam reencarnadas naquela data, estavam no mundo espiritual. Então é uma obra interessantíssima. Pode seguir, Luiz, por favor. Aí vem, Eu Sou Camilo Desmoulins. Essa obra eu pude ver que ela não está sendo pesquisada devidamente. O único texto que eu achei na internet sobre ela é contra, aliás, vários. Sempre gente ligada a outras religiões e às vezes nem assinam. Essa obra, ela é fantástica. Ela é de Hermínio de Miranda, que apareceu ali e desencarnou tem alguns anos, 92 anos. Camilo Desmoulins morreu aos 33 anos, guilhotinado. Ele participou da Revolução Francesa. Tá? Se formou advogado, brilhou na política e como jornalista. Desempenhou um importante papel na Revolução Francesa, participou de todo aquele processo do povo na rua, queda da Bastilha, que era a prisão do rei. Foi amigo de infância do grande líder jacobino, Maximilien Robespierre, que o condenou à morte. Foi também amigo e aliado político de Georges Danton, ao lado de... morreu junto na guilhotina. Camilo Desmoulins é o coautor do livro. Vejam bem, que livro? Eu Sou Camilo Desmoulins. Luciano dos Anjos, espírita brasileiro, participou. Esse é o livro. A Revolução Francesa e a Reencarnação. Aqui é o Luciano dos Anjos. Aqui é o Camilo Desmoulins, pintura da época. Não tem? Logo de cara, já não se percebe a semelhança? O olhar? Não é?
É impressionante. Eu acho impressionante. Você lendo o livro é dessa grossura. Eu dei um livro desse presente ao meu pai, há anos atrás. Ele devorou o livro todo e falou: eu quero saber quem eu fui na Revolução Francesa. Figura. Pode seguir. O ponto de partida foi uma sessão no ano de 67, em que o jornalista espírita Luciano dos Anjos, reticente quanto à possibilidade dele se submeter, porque já tinham tentado, ao desafio de um transe hipnótico. Só que o Hermínio usa o mesmo método de derrochar, que é dos passes. E o que acontece? Quando ele dá os passes em Luciano, o Luciano começa a rememorar uma outra vida. E aí, pode seguir. Pode seguir. Que bom que eu fiz ali. O que impressiona nesse caso, além da dramaticidade, é o conjunto de informações históricas que foram colocadas, e eles só foram achadas anos depois em livros raros. E praticamente todas as informações se mostraram acertadas, tá? Ele começa a dizer o nome dele, qual é o nome? Lucie Simplice Benoit Desmoulins. Onde você nasceu? 1760. Guise. Aí ele vai dizendo. Naquele momento eles não estão percebendo que é uma personalidade histórica. E as coisas ele vai fornecendo, os dados, e a esposa dele na época, Lucille, ele em transe sonambúlico, que identifica é a filha do Luciano dos Anjos de hoje, era a esposa dele, há 200 e tantos anos atrás. E aí ele vai dizendo o nome do pai, o local onde nasceu. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Ele dá em transe vários detalhes dessa outra vida dele. E eles só vão saber alguns detalhes depois, 10 anos, 15 anos depois, 20 anos depois, quando pessoas vão à França buscar essas informações nas bibliotecas da França. E são todas confirmadas. A história de Camille Desmoulins é uma das melhores histórias de comprovação de reencarnação. É uma obra fantástica. Pode seguir, por favor. Aí ele vai dizendo todas essas coisas, a gente não vai ler. A sogra, quem é o sogro, saída de casa para sair de ano, onde estudou, amigo do tempo, Robespierre, foi padrinho do nosso filho. O Robespierre, que mandou matar ele, era amigo de infância e foi padrinho do filho dele. Coisa esquisita, né? E aí vai. Vários detalhes, pode seguir. Essa experiência do Luciano dos Anjos já deveria deixar-nos assim, de boca aberta. Vai ser nessa experiência que o Luciano dos Anjos, em transe, olha para o Hermínio de Miranda e diz: mas eu te conheço, eu te conheci. Teu nome não é Robert? Nós brincamos juntos, você era criança junto comigo, lá no século XVIII. Ele tinha, Robert Browning, quando criança, que era um inglês, ficou na França um período. E as coincidências, olha como é que tudo é coincidência, né? Só que não, ele conhece quem? Camille Desmoulins. Depois ele volta para a Inglaterra e só volta à França já mais velho, já no século XIX. E conhece quem? Kardec. São umas coisas assim. Retrocognições espontâneas em adultos. O que é isso? É você lembrar de vidas passadas sendo adulto.
Isso pode ser em vigília, durante o dia. Você está andando na rua e passa uma vida passada tua na tua cara assim. É impressionante, pode acontecer. Ou você está vendo um filme e de repente, ou você está no ônibus e naquele devaneio do ônibus começa a aparecer um monte de imagens que é uma historinha perfeita. Isso acontece muito, mais do que a gente imagina. Mas como a gente não dá atenção, aquilo passa como despercebido ou em sonho. Tá? Pode seguir. Esse é um caso muito interessante. Aconteceu com o senhor T. Lapodur, e troço assim. Ele tinha 9, 10 anos. De repente, ele viu desaparecer tudo. Aí ele narra, né? Encontrei-me projetado numa cena medieval em Milão. Estava voltando para casa. Tinha deixado há pouco tempo a igreja de San Michele della Ciuta. Ainda ouvi os toques dos sinos. Na regressão espontânea, não foi ninguém precisando. Ele começa a ver isso. É diferente da regressão por hipnose, que a pessoa tem um hipnotizador, um magnetizador. Isso foi espontâneo, do nada. O meu escritório pouco iluminado por uma janela, a esteira estreita e comprida deixava ver o chão em madeira de 2 cores com desenhos geométricos. A porta pequena de 2 andas estava também ela ornada. Olhava os meus instrumentos para a observação dos astros. O texto está em português de Portugal, tá? Um astrolábio, uma esfera armilar, animais secos e empalhados, muitos livros e manuscritos. Isso tudo ele vendo. A visão abriu e ele vendo tudo isso. Num cantinho desarrumadas, vi algumas ampolas, destiladores e ervas medicinais, em frascos, ou penduradas com ganchos. Sobre a mesa, um grande livro apoiado numa estante de madeira, ainda aberto numa página que apresentava uma imagem que indicava os planetas dominantes, as regiões geográficas do mundo. A obra, escrita e imprimida em latim, evidenciava o meu nome de médico, o nome da época, Hieronymus Cardanus. Folheando o volume, lembro que havia alguns horóscopos quadrados e uma parte do título de Astrum Judicis, o nome do livro. Nesta visão, não tinha mais a sensação de ser ainda uma criança de 9, 10 anos. Isso ele lembrou quando ele tinha 9, 10 anos. Estava feliz por ter conseguido imprimir aquele tratado. Ele, nesse momento que ele lembrou, essa personalidade que ele foi, Hieronymus, estava feliz por conseguir imprimir o tratado e esfregava as mãos no impulso nervoso de ambição satisfeita. Estava vestido de vermelho, de veludo vermelho, com uma espada e um punhal cinzelado, um pouco desleixado, com um colarinho branco, não muito limpo. Tinha um cabelo louro com os olhos azuis. Eu tive que tirar porque o texto é muito maior, né? Numa parede havia um planetário construído pelo próprio, um quadro movediço, que me dava a data do calendário, as fases da Lua e outras posições astronômicas. Não me lembro bem do dia e do mês indicados pelo calendário, mas o ano era o de 1542. Desaparecida a visão, despertei cansadíssimo e cheio de maravilha e perplexidade. Tendo aquela idade, não sabia quem era o Cardano. Fiquei sabendo alguns anos mais tarde, pesquisando notícias bibliográficas num dicionário da minha mãe. Fiquei anos e anos com aquela sensação. Passou muito tempo, depois de algum tempo passado, em Turim, procurando algumas obras de astrologia e medicina antiga, calhou-me ver que os interesses dele continuam nessa vida, né? Calhou-me comprar no antiquário, em 1940,
exatamente aquele volume que vi quando era criança em Catânia, no estado de regressão de memória. Do livreiro, folhei com fervor as páginas para procurar as figuras que me tinham impressionado durante a visão. Estavam ali. Aquelas figuras que ele viu estavam na visão, no livro. O livro era mesmo aquele, não tinha dúvida. Levei-o feliz para a minha casa. Escrevam livros. Quem sabe, na próxima vida você não encontra seu próprio livro. Dado que descrevia muitas vezes a casa de Milão, os testemunhos, ele descrevia para os amigos o que aconteceu. Estes, eu não tirei isso não, sugeriram-me, vamos fingir que eu tirei, eu tinha cortado isso, porque é muita coisa, ir até aquele lugar para verificar, agora a parte mais importante, com os meus próprios olhos, mas sinceramente não sabia de que lado. Pode seguir. Tá, vou repetir lá. Para verificar aqui em cima, com os meus próprios olhos, mas sinceramente não sabia por onde começar. Milão era grande, nunca tinha visitado antes. Milão é uma cidade muito bonita, lá na Itália, onde joga aquele time Milan, tá? O nome da cidade em italiano é Milan, eu acho. O nome da pessoa é Palamidesse, tá? O nome dele, do autor. Mas na mesma foi lá, ele foi em Milão. Bem, dando volta pelas ruas de Milão, de repente encontrei numa rua a qual tive a sensação de conhecer. Depois, de repente, fui alastrado por uma intensa emoção, um nó na garganta, transpirava frio e tive a sensação de um rastejar de água gélida nas pernas. Isso é a sensação de transe, né? Quem teve, já teve, sabe como é que é isso. Levantando os olhos, me apercebi que a estrada chamava-se Rua da Chiusa. O mundo europeu é interessante por causa disso, né? A rua ainda estava lá. A mesma rua de 1542. E voltando a olhar para o outro lado, vi uma lápide comemorativa da Câmara Municipal, que indicava um edifício para lembrar que tinha sido a casa de Gerolamo Cardano, ilustre matemático e médico. Fiquei gelado, quer dizer. Ele achou o lugar, ele era o que ele tinha sido, né, o cidadão. Chegamos ao lugar, subimos até o primeiro andar e bati numa porta, sem hesitação. Abriu o morador, costureiro, que gentilmente me fez visitar a velha habitação do Cardano. Infelizmente tudo estava remodelado, a casa dele ainda estava lá. Interessante, né? Mas claro, 500 anos depois, tudo remodelado no exterior e no interior. Aqui. Perguntei-lhe por um certo quarto, onde para chegar era necessário passar ao longo de um corredor escuro. O costureiro ficou estupefato, quer dizer, ficou, né, com o meu pedido, mas nos levou até lá. E reconheci-o logo, porque naquela altura, em 1940, o quarto tinha ainda um resíduo da Idade Média. Gente, essa é uma lembrança espontânea que esse Palidece teve. Ela é diferente da regressão por hipnose por causa disso. Mas ela muitas vezes nos pega e durante o sonho você tem toda uma rememoração, ou mesmo durante o dia. Tá? Isso acontece com muitas pessoas. Pode seguir. Através da mediunidade. Esse caso aconteceu com Chico Xavier. A pessoa esteve na região de Foz do Iguaçu e passeando por ali, ele achou esse pedaço aqui, ó, inteiro de uma arma. Que naquela região ali, não foi bem forte não, foi mais para cima. Na região, era a região que foi a Guerra do Paraguai. E ele achou a arma, tudo enferrujada, e levou para o Chico. O Chico chegou, pegou aquilo e falou para ele: essa arma te pertenceu. Seu nome
era fulano, e a marca está na lâmina. Você tenta fazer um trabalho de desoxidação, que você vai ver que você naquela encarnação gravou o nome, o seu nome na arma. Aí ele fez todo um trabalho de desoxidação e estava lá exatamente o nome que o Chico tinha falado para ele. Ou seja, ele saiu de casa em São Paulo, foi até ali, Pantanal, aquela região ali, achou um pedaço da arma que era de quem? Dele mesmo. Levou o Chico disse que era dele mesmo, e ainda deu o nome dele naquela vida, e ainda disse que o nome estava gravado na arma. E quando ele fez o trabalho de desoxidação, estava lá gravado o nome dele. Esse é um caso entre milhares de casos que a mediunidade tem, que confirmam, assim, eventos relacionados à reencarnação. Tá? Datiloscopia, que é a impressão digital. Esse caso é o seguinte: não é possível ter duas digitais iguais. Há todo um impedimento genético que está ligado à escolha da genética dos pais, dos filhos. Então não é possível ter duas digitais iguais. O que se percebeu é o seguinte: acharam-se alguns casos em que as pessoas tinham digitais iguais, só que uma já tinha morrido. Então o que os pesquisadores percebem é o seguinte: se nós conseguirmos saber de uma vida passada nossa, e se nessa vida você tinha serviço já de datiloscopia, é bem possível que a sua digital de hoje seja idêntica à sua digital de outra vida. Tá? Então, foi o que aconteceu no Recife em 1935. Um técnico de datiloscopia conseguiu um caso de reencarnação a partir das digitais. Sabe-se que, a princípio, que em datiloscopia não existirem duas impressões idênticas. Princípio que, neste caso, não foi derrotado, visto não se tratar de impressões de duas pessoas vivas, mas duas pessoas que viveram em épocas diferentes. O colecionador é o senhor João Apolinário. Informa a Gazeta do Recife que no dia da semana passada, isso lá em 1935, tendo visitado um amigo, Manuel de Nascimento, pediu-lhe para realizar pesquisas datiloscópicas com seus filhos e netos. Entre as crianças figurava o menino José Otto, conhecido por Pipiu. O senhor Apolinário começou a confrontar as impressões com as de pessoas falecidas. Foi então que descobriu a igualdade entre os desenhos do pequeno Pipiu e os de um velho amigo da família da criança, Redro Guedes de Oliveira, morto há cerca de 10 anos, em idade avançada. Aquela extraordinária constatação evidenciava um processo paligenésico, ou seja, um processo reencarnatório. Então você tem esse trabalho, há esses pesquisadores que hoje buscam evidenciar a reencarnação a partir das digitais. Tá bom? Pode seguir. Pode seguir. Não vou. Superdotação. Francisco Valdomiro Lorenz foi um grande espírita. E ele tem uma coisa interessante, Francisco Valdomiro Lorenz. Ele falava mais de quanto? 100 idiomas. Estudando todos eles de forma autodidata. Então, eu quis colocar esse caso, que é uma coisa extraordinária. Vocês imaginem uma pessoa do interior do Rio Grande do Sul falar mais de 100 idiomas no início do século XX. É um caso de superdotação. Como explicar isso?
Como a ciência explica isso? Se não for um caso de reencarnação. E se a gente fosse falar da vida de Francisco Valdomiro Lores, do espírita que ele foi, a gente, né? Entre outras coisas, ele falava Esperanto também. Tanto que tem a editora de livros de Esperanto, Societo Lores, homenageia ele. Mas vamos lá. Aí vamos falar de outras crianças superdotadas. Mozart, aos 3 anos de idade, grande compositor, possuía profundo conhecimento de música em partituras, compositor de parte da música mais sublime que o mundo ouviu. Como explicar sem a reencarnação o caso do pequeno Shoyano, que aos 14 anos já era formado em medicina? Com 9, ele entrou na Universidade de Loyola, em Chicago, onde se graduou como médico. Matthew Marcos, de 12 anos, eu estou pulando para a gente, residente em White Plains, subúrbio de Nova York, tornou-se o mais jovem estudante do colégio norte-americano do século XX, autodidata em matemática, química e física. Em 2 anos completou os 6 previstos para a high school, que era a formação. Pode seguir. Aqui é um outro caso, que eu não vou ler todo ele. É do Acrites Azual, que começou a falar aos 10 meses. Tu imagina, com aquele bebê na mão, e aí, tudo bem? Tu joga o bebê pro alto, sai correndo. Aos 2 anos começou a ler e escrever, apenas olhando as páginas dos livros. Aos 5 começou a ler livros de poesia e peças de Shakespeare, que não são fáceis de ler. Não são exatamente livros fáceis de ler. Depois disso, desenvolveu precoce por livros de medicina, anatomia e cirurgia. Alguém aqui, que não, tirando os que são da área de medicina, e aí não vai. Você com 7 anos leria livros de anatomia? Acrites, aos 6 anos de idade, gente, fazia discursos sobre medicina, biologia e cirurgia e debatia com médicos. São casos de crianças superdotadas. Como explicar isso sem a reencarnação? Tem como explicar isso sem você entender que a reencarnação existe? Que essa pessoa, ela não é privilegiada, ela construiu isso ao longo dos séculos. Nós não temos que invejar ela. É uma conquista que qualquer um de nós pode ter, mas não em uma vida. Pois é. Nas ideias inatas, Kardec abordou essa questão das crianças superdotadas, que são as crianças que trazem ideias inatas, né? Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certo conhecimento, o das línguas, do cálculo, etc. Aí os espíritos, no livro dos espíritos, responderam: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. Aí o espírito pergunta: de onde queres que venham tais conhecimentos? Não. O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Luiz. Aqui a doutora Luamba, que eu já falei com vocês, né? Pode seguir. Aqui é um trabalho feito no Brasil, pioneiro, mostrando. Também não vou ler, vamos prestar atenção. O livro mostrou que o estado de transe durante a regressão de memória não ativava o lobo da imaginação, mas sim o lobo da rememoração.
O nosso cérebro ele tem várias nuances. Então, quando você está trabalhando com a imaginação, imagina agora que você está voando num grande pássaro azul, rumo a Vênus. Imaginaram? Isso você trabalhou com a imaginação. Agora, quando você lembra do que aconteceu com você anteontem, você trabalha no cérebro outras partes. Eles fizeram essa pesquisa. O que acontecia com as ondas cerebrais de pacientes em regressão, para saber se as áreas do cérebro que estavam em atividade eram as da imaginação ou as da rememoração. E o que percebeu-se foi o seguinte: as ondas, o que é registrado são as da rememoração. Aí ele conclui: se o paciente estivesse criando uma história, o lobo frontal seria acionado e a carga emocional não seria tão intensa, explicou um dos pesquisadores do Instituto, mostrando que quando você está trabalhando com a TVP ou com a regressão através de passe, você não está trabalhando com imaginação da pessoa, você está trabalhando com conteúdos de memórias. Uma das coisas que se estuda muito são as cicatrizes. Aquele mesmo pesquisador, Fiorini, que estuda a questão da fisionomia e da datiloscopia, ele também estuda as cicatrizes que permanecem. Que aí é um caso em Alagoas, em que o avô tinha um problema na mão, e o avô disse que ia reencarnar na família em breve, no futuro. E aí ele desencarnou, e o neto dele, anos depois, quando renasceu com o mesmo problema de mãos. O que o Fiorini, na época que eu li esse texto, estava esperando, é que o neto tem idade para fazer o trabalho de datiloscopia, porque o avô existe esses dados. São pesquisas em andamento, mas ao que tudo indica, o avô já teria retornado como neto dele mesmo. Pode seguir. Aqui é o avô com problema no dedo e o neto com o mesmo problema, exatamente o mesmo probleminha, tá? O avô faleceu em 77, depois dos avisos de que voltaria, nasceu seu neto em 99, hoje com 3 anos, isso na época que o livro foi lançado, o texto. Atualmente a criança começa a apresentar o mesmo defeito que seu avô era portador no polegar da mão direita, na mesma mão, os mesmos dedos. Lembranças reencarnatórias de crianças. Esses são os casos mais contundentes. Por isso a gente deixou para o final. Porque são pesquisas de várias pessoas. O nome mais assim é o Dr. Ian Stevenson, o Dr. Banerjee também na Índia. O Dr. Banerjee investigou 1.100 casos de crianças que lembravam de suas outras vidas. O Ian Stevenson, americano, investigou 2.300 casos. 2.300 casos. E essas outras pessoas, aqui no Brasil nós temos o Hernani Guimarães de Andrade, que já faleceu, era espírita, lançou um livro. Pode seguir, por favor. Esse livro aqui, Reencarnação no Brasil, onde ele descobre 8 casos de crianças que têm lembranças de sua outra vida, espontaneamente. Tá? Pode seguir. Dr. Ian Stevenson, ele lançou esse livro no Brasil, 20 casos sugestivos de reencarnação, mas ele já investigou, ele tem 2.600 casos de reencarnação investigados. 2.600 casos de reencarnação investigados.
E esses casos são a maior comprovação científica da reencarnação. Por quê? Porque não tem como refutar. Quem perde tempo investigando chega à conclusão. Ian Stevenson e outros pesquisadores não são espíritas. Hernani Guimarães de Andrade era espírita, mas Ian Stevenson americano, mas todos eles chegaram à mesma conclusão. Diante dos casos, você não tem como dizer que não é reencarnação. Não tem. Pode seguir, Luiz. Aí tem uma memória. Pode seguir. Pode seguir. Eu não vou ler, é um caso. Aqui é um caso, mas eu não vou ler porque eu vou privilegiar o vídeo. Tá? Eu tinha colocado os 3 casos, mas não. Vamos ver o vídeo, passa aí, por favor. Também é outro caso. Esse vídeo que a gente vai passar é esse caso aqui, que está nesse livro. Talvez alguns aqui já tenham lido esse livro. A Volta. É impressionante. É impressionante. Todos os casos, aqueles 2 casos, vários e vários casos, todos eles são muito interessantes, gente. Só que nós não temos tempo para isso aqui, tá? Então vamos exibir. Maio de 2000, Lafayette, Louisiana. Uma mãe acorda ouvindo os gritos de seu filho de 2 anos. Ele estava deitado de costas e estava chutando com os pés para cima e batendo os punhos no ar, chutando, chutando e gritando com todo o ar dos pulmões. Andrea Leininger não consegue acalmar seu bebê James. Depois de algum tempo, ele volta a dormir. Ela acha que o pesadelo acabou, mas na verdade é só o começo. Depois, na noite seguinte, aconteceu de novo. Foi a mesma coisa, com o mesmo movimento de chute. E quanto mais ele fazia, mais bizarro ficava, porque era uma coisa muito específica e muito repetitiva. Isso marcou o início de um dos casos mais bem documentados de uma possível reencarnação da história. Atualmente, James Leininger tem 12 anos. As crianças, quando eram mais novas, falavam: eu quero ser bombeiro, eu quero ser astronauta. Eu sempre falei: quero ser piloto de caça, quero ser um fuzileiro naval. Recebeu as fotos da escola? É. Elas ficaram boas. Quando James tinha 3 anos, seus pais começaram a ouvir histórias chocantes contadas por ele. James estava se recordando de coisas que o conectavam a um piloto da Marinha que morreu em 1945. Eles ficaram céticos. Como cristãos, eles nunca acreditaram em reencarnação, mas começaram a montar um quebra-cabeça incrível. A primeira pista veio com os pesadelos horríveis e incessantes que James passou a ter com 2 anos de idade. Ele falava: acidente de avião, fogo, o homem não consegue sair. Acidente de avião, fogo, o homem não consegue sair. Aí eu pensei: ai meu Deus, ele sonhava com isso o tempo todo. Para mim, o que ele estava falando não fazia sentido com o que ele estava fazendo. Ele ficava se debatendo na cama e eu lembro de uma coisa bem específica que pensei na hora: isso parece o exorcista. Ele estava descontrolado e eu me perguntava: ele está possuído? O que está acontecendo? Em 1 ano, as visões que se apresentavam a James em seus pesadelos começaram a se formar quando ele estava acordado. Eu estava lendo para James e aí ele se sentava e falava: mamãe, o homem estava fazendo assim. Aí ele se deitava e repetia o mesmo gesto que fazia no sonho, chutando e batendo. O homem está fazendo assim, eu não consigo sair, não consigo sair. Aí ele ficava sentado e eu falava: quem é esse homem? E ele dizia: eu. Ainda fico toda arrepiada. Uma vez o Bruce perguntou: o que aconteceu com seu avião? Ele falou que caiu depois de pegar fogo. E por que seu avião caiu? Ele disse que foi atingido. O Bruce falou: quem atingiu seu avião? E ele: os japoneses! Em seguida, James deu a seus pais mais uma pista estranha e bastante específica: o nome do navio de onde ele afirmava que havia decolado com seu avião. Eu perguntei: esse navio tem nome? E ele respondeu: Natoma. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na vida. Então fui até o escritório, liguei o computador e pesquisei. E depois de uns 300 resultados,
apareceu um Natoma Bay CVE-62. Eu cliquei nele e era a história de um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. E isso foi o começo de todo o questionamento da situação. E nós dois ficamos parados olhando para aquilo, olhando para uma foto. Acho que uma tomada aérea daquele porta-aviões no mar. Ficamos parados, olhando por um bom tempo. Eu não tinha nenhuma resposta, sabe? Como ele sabia disso, como ele conheceu o homem, como sabia do navio. E o que isso significava. Foi aí que pensei, vou descobrir o que está acontecendo. Eu não sei como vou fazer isso, não sei o que vou descobrir, mas não vou parar de pesquisar até conseguir o máximo de respostas possível. Foi o suficiente para que Bruce fizesse uma investigação que começou com muita pesquisa. Nos 2 anos seguintes, ele descobriu a história do homem do Natoma Bay, inclusive sua morte. E James continuava dando pistas adicionais atormentadoras e sinistras. Eu continuava perguntando, lembra do seu nome? Lembra como se chamava? E ele sempre falava James. E eu pensava, ele tem 2 anos, está confuso e acha que eu estou perguntando o nome dele. Depois, James começou a desenhar. Acho que foi uma das minhas missões. Uma missão, você lembra dela? Lembro. Eu gosto muito desse. Ele repetia os mesmos desenhos. Como um filme, comprimido em apenas um frame. Uma batalha aérea. Artilharia. Um avião em chamas. E sua assinatura, James 3. Um dia eu estava na cozinha lavando a louça, o James tinha tomado café da manhã e estava brincando com um avião. E ele falou, mamãe, antes de eu nascer eu era piloto, meu avião levou um tiro no motor, caiu na água e foi assim que eu morri. Eu fiquei paralisada. Foi uma coisa tão bizarra para ele falar. Mas aquilo era verdade. Ele não fez drama nenhum, não demonstrou nenhuma emoção. Aos 3 anos, James começou a fingir ser piloto, com uma atenção aos detalhes que impressionou seu pai. Um dia, ele arrastou um assento de carro até um armário do meu escritório e montou uma cabine lá dentro. Ele tinha um console de brinquedo e transformou aquilo num painel. Bom, ele ia de um lado para o outro. De repente, ele abriu a porta com força e se jogou de dentro do armário. Eu perguntei o que aconteceu, seu avião caiu? E ele falou, não, meu avião foi atingido e tive que pular. A descoberta seguinte ocorreu quando Bruce foi convidado para um reencontro entre veteranos do porta-aviões Natoma Bay. Ele perguntou o nome de homens mortos em ação, e isso o levou a resolver o mistério de James 3. Ele me ligou e falou, você não vai acreditar, só tem um homem do Natoma Bay que foi morto na batalha de Iwo Jima. O nome dele era James M. Houston Jr. Eu falei, peraí, então o James 3 é o James III. Eu fiquei muito empolgada, eu pensava, é ele. James M. Houston Jr. O nome dele é James, pode ser James III. James Houston Jr., piloto da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Com 21 anos de idade, no dia 3 de março de 1945, seu avião foi atingido sobre Chichijima. Agora, os pais céticos haviam encontrado evidências de que seu filho realmente havia reencarnado. James Leininger, um garoto da Louisiana, passou a infância contando lembranças de quando foi piloto da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Memórias de uma vida passada que seus pais não poderiam mais ignorar. Dos 2 aos 6 anos de idade, James continuou fornecendo provas de uma incrível possibilidade de ele ser James Houston reencarnado. Esse avião, o Wildcat, é o avião em que James Houston caiu. E ele foi o piloto de teste do Corsair. Ele testava esse modelo decolando de um porta-aviões. O F-18 é o avião que eu quero pilotar quando crescer. Desde os 2 anos, James mostrava uma fascinação incomum por shows de aviões militares e uma estranha familiaridade com aeronaves vintage. Com muita cautela, seus pais fizeram contato com a única parente viva de James Houston, sua irmã, Annie. A princípio, ela não sabia o que pensar sobre o menino que afirmava ser seu irmão reencarnado. Até que James perguntou sobre um quadro que somente uma pessoa além dela sabia existir.
Ela escreveu para mim em 16 de janeiro de 2006. Querido James, eu espero que esse seja o quadro que você mencionou. É a única imagem minha pintada pela minha mãe. Eu perguntei para ela sobre um quadro que a minha mãe passada tinha feito para ela e para mim. Ficou no sótão dela por uns 50 anos. Meus pais e ela acharam uma loucura que eu soubesse uma coisa dessas. Annie também passou a acreditar. E havia outras conexões ainda mais assustadoras. James tinha 3 G.I. Joes, que chamava de Billy, Walter e Leon. Nomes que seus pais consideravam estranhos para uma criança escolher. O Bruce perguntou, ô James, como é o nome do seu G.I. Joe? E ele respondeu falando, Walter. E a gente falou, Walter? O Bruce perguntou, por que batizou seus bonecos de Billy, Walter e Leon? E ele, porque me encontrei com eles quando fui pro céu. Foi um daqueles momentos em que a gente sente o rosto quente, demos uns passos pra trás, ele correu pro escritório, eu fui atrás, fechamos a porta, ele começou a mexer nos papéis assim. E eu falei, o que você tá procurando, o que você tá procurando? Ele encontrou um documento. Olhou e falou, Billy Piller, Walter Devlin e Leon Connor estavam no mesmo esquadrão do James Houston. Eu perguntei, quando morreram? Morreram antes? E ele jogou uns papéis, puxou outra folha, viu as datas das mortes e todos tinham morrido antes do James Houston. Todos voaram com ele. Apesar de o pai de James continuar cético de que a reencarnação fosse realmente possível, o que aconteceu em seguida foi sinistro. A gente estava limpando o jardim. Ele estava brincando nas folhas e eu falei, eu te amo muito. Ele respondeu, eu sabia que você ia ser um bom pai quando te escolhi. Eu falei, o quê? E ele, quando achei você e a mamãe, sabia que iam ser bons pais. Eu senti minha cabeça encolhendo até ficar bem pequena, sem cérebro. Perguntei, como assim quando nos encontrou? Ele falou, eu achei você e a mamãe. Achei vocês dois no Havaí. James contou a seu pai que viu os dois em um hotel cor-de-rosa. Foi onde os Leiningers estavam hospedados quando decidiram ter James. Muitos dados. Claro que... Também tem minha bibliografia, também que comprova a reencarnação nitidamente, né? Isso. Ela encontra os filhos. Ela vai lembrando de várias coisas, né? E acaba encontrando. E encontra os filhos. Esse caso aí, eu achei impressionante. O vídeo continua, claro, nós não temos como exibir tudo aqui, mas são muitos dados. A criança foi dando diversos dados e a família era evangélica. Quer dizer, não tinha nenhuma relação, nem interesse no negócio de reencarnação. Então, gente, aqui nós encerramos essa parte das questões científicas, tentando mostrar para vocês o seguinte: nós somos espíritos reencarnados. O conhecimento espírita, ele não é alicerçado só em crença ou apenas numa afirmação. Isso é real, é isso que a gente tentou mostrar para vocês. O número de informações que a gente escolheu foi muito grande. A gente precisou fazer vários cortes, porque não tinha como caber tudo num estudo de 50 minutos. Então fica para nós essa certeza de que nós não estamos aqui pela primeira vez, de que tudo que acontece conosco não é por acaso, não é um capricho do destino. Tá bom? Nós vamos fazer um intervalo agora, para vocês tomarem um fôlego, tá bom? Tomar um ar, uma aguinha, um banheiro, e depois a gente retorna com a parte final, aspectos filosóficos da reencarnação. Tá bom, gente?